O vídeo de hoje é sobre a carta a Filemão que o apóstolo Paulo escreve. É uma carta de fé, de perdão e de transformação de um homem. Quando nós falamos assim de Filemão, eu sempre lembro que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. E Onésimo encontra Paulo na prisão. Apóstolo Paulo, ele simplesmente prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte e Paulo diz: agora você é útil para o ministério. Perceba uma coisa, Paulo está preso, circunstâncias extremamente difíceis, mas Paulo, ele não se prende à circunstância e anuncia o evangelho e outra pessoa é transformada pela palavra de Deus. Então aqui já vai o primeiro ponto para você. Independente das dificuldades que você está passando, não prenda a palavra de Deus dentro de você. Anuncie o evangelho. Talvez você pense assim: mas Wesley, eu estou precisando de um milagre, como é que eu vou profetizar um milagre? Continue profetizando. Cada milagre tem seu tempo no céu. O nosso tempo vem de Deus, nós não sabemos a hora que vai acontecer. A nossa responsabilidade é proclamar aquilo que está dentro de nós. Paulo estava preso em uma situação difícil, mas não se calou e anunciou o evangelho e uma vida foi transformada. Então, continue anunciando o evangelho. Nós vamos falar sobre essa epístola. A gente tem que lembrar que a carta é a Filemão, mas é sobre Onésimo. Se você vai ter um filho e está precisando de um nome para o seu filho, tem nessa carta aqui a Filemão. Tem Filemão, Onésimo, Epafrodito, tem Ápia, só um nome bonito. Aí dá para você escolher um nome para o seu filho. Paulo deixa bem claro que o perdão, ele não ignora o erro. Então, Onésimo cometeu alguns erros, nós não sabemos qual, não relata aqui, mas Onésimo cometeu alguns erros, por isso estava preso, ele era um fugitivo. Mas Paulo deixa bem claro: olha, eu te perdoo, nós não ignoramos o seu erro, mas você precisa consertar eles. Então, exemplo, te perdoar não significa que você não tem que se consertar. Você precisa se consertar. Mas eu perdoei uma pessoa, mas eu não tiro da minha memória o que ele fez para mim. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar com misericórdia. Lembra, eu te perdoo por causa do amor de Cristo que existe dentro de mim. Porque se dependesse da minha carne, eu não te perdoaria. É isso que Paulo diz a Filemão. Filemão, perdoe ele, porque agora ele é irmão no Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós perdoamos não é por causa da minha essência. Eu perdoo por causa da essência de Cristo que está em mim. Então, perdoe. Por quê? Quando você perdoa, você constrói pontes. Quando você não perdoa, você constrói muros. Deus não te chamou para construir muros, Deus te chamou para construir pontes. Então, por mais que seja difícil, eu não sei qual situação você viveu, mas perdoe. O perdão é o caminho mais rápido para a cura, tanto do outro quanto para a sua. Amém? Então, o primeiro é o poder de perdão. Paulo pede para Filemão perdoar a Onésimo. E depois existe uma força de intercessão. Paulo, ele está à disposição, Paulo ele diz na carta que está à disposição de pagar tudo que Onésimo deve para Filemão. O Wesley está dizendo que eu tenho que pagar a dívida de alguém? Não sei que Deus vai tocar no seu coração. Vamos supor que Deus toca no seu coração de pagar a dívida, não sei, de alguém, sei lá, não sei. A gente tem que entender que Deus, ele chama cada um para algumas missões individuais. Eu gosto muito de falar isso. Deus chama cada um para alguma missão individual. Então Deus vai colocar algo no seu coração que ninguém vai entender. E preste atenção, ninguém precisa entender a visão que Deus te deu, porque Deus não mostrou para os outros, mostrou para você. E se Ele mostrou para você, faça que você vai ser recompensado por isso. Amém? Paulo, ele intercede e deixa bem claro, se precisar pagar alguma coisa, eu pago. Isso é uma força de intercessão. Paulo está dizendo para ele assim, interceder é colocar o ombro sobre a carga do próximo para que ele possa caminhar em liberdade. Às vezes a pessoa está tão sobrecarregada porque não foi perdoada, porque existe uma dívida sobre ela, que a gente fala de uma dívida espiritual, e só precisa de alguém como você, como eu, que chegue na pessoa e diz: você está perdoado, você está livre do seu pecado, bora caminhar junto. Então entenda isso. Paulo, ele compreende que Deus o chamou para libertar pessoas, não para aprisioná-las, não para colocar mais fardo na costa deles, entendeu? Então você é o intercessor, e essa é a força do intercessor, é interceder, é compreender que você não carrega mais dívida nenhuma. Você até pode carregar um fardo, mas o fardo que você carrega, o fardo é leve, e esse fardo vem de Jesus Cristo. O fardo que carregamos do mundo é peso, o fardo que carregamos de Jesus é simplesmente para a gente lembrar que existe uma pessoa, existe um Cristo que está conosco a todo tempo, a todo instante, nos guiando, e o fardo não é pesado, o fardo é leve. Amém? Então tem esse poder de intercessão que Paulo teve por Onésimo. Interceda por pessoas,
Interceda, fala assim, ó, perdoa essa pessoa, perdoe isso, perdoe, interceda, seja um intercessor apaziguador em nome de Jesus. 3. É a nova identidade em Cristo. Como Onésimo, ele se converteu, e aí Paulo diz assim na carta, isso é muito legal, que Paulo diz assim que ele faz um jogo ali com o nome de Onésimo, que Onésimo é útil. Ele diz assim que Onésimo não é inútil, Onésimo é útil para o ministério. Paulo deixa bem claro para Filemão, dizendo assim, Filemão, o homem que eu estou te mandando agora não é o mesmo homem que chegou aqui, mas é um homem transformado pela palavra e pelo Espírito Santo. E a gente tem que entender isso. Pessoas erram, mas pessoas também são transformadas e precisam recomeçar, precisam de uma segunda chance. É o que Paulo está dizendo para Filemão. Filemão, ele precisa entender que a conversão de Onésimo vai trazer para ele muito benefício. Qual? Que agora ele não vai ter um escravo, agora ele vai ter um irmão. E isso que eu tenho que entender. Ele vai ter um irmão. E Paulo lembra muito bem disso, porque lá no Evangelho de João, no capítulo livro de Atos, no capítulo de número 9, quando Paulo se converte, ele lembra que o próprio Jesus manda um servo dele, lá manda um discípulo dele, até Paulo, para orar por Paulo. E esse discípulo chamado Ananias chama Paulo de irmão. Mas ele não queria, mas chama Paulo de irmão. Então Paulo está dizendo para Filemão, Filemão, você não tem mais um escravo, você tem um irmão no Senhor. Cuide desse irmão, perdoe esse irmão. E a gente tem que entender isso. E eu tenho que tomar cuidado porque às vezes as pessoas não veem você como irmão, veem você como objeto, como coisas. Então tome cuidado, porque quando eu vejo você como coisa, eu quero te usar. Quando eu vejo você como irmão, eu quero compartilhar e andar junto. Então Paulo estava dizendo, ele não é um escravo, ele é um irmão em Cristo Jesus. Amém? E precisa entender isso aqui, ó. Que não importa o passado, em Deus, somos todos parte da mesma família. A partir do momento que a pessoa se converteu, nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim para Filemão, Filemão, perdoa ele, acolhe ele e lembre-se, a dívida que ele tem, se precisar, eu pago. Mas lembre-se, ele não é mais escravo, ele é irmão. Na presença de Deus, nossa história de falhas é substituída por uma herança da graça. A graça de Deus superabundou nas nossas vidas e automaticamente nós fomos perdoados por Cristo. Fomos perdoados por Deus através de Jesus. Então entenda isso. Deus te chamou para construir pontes, não muros. Eu vou revisar com você os 3 pontos, tá bom? Primeiro ponto aqui, o poder do perdão. Perdoe, independente do que fizeram para você, perdoe. O perdão é o processo de cura para você. Segundo, a força da intercessão. Interceda por aqueles que estão cativos, que estão presos por alguma situação. A sua força, a sua intercessão pode libertar pessoas. Eu creio nisso em nome de Jesus. E último, a nova identidade em Cristo. Filemão teve uma nova identidade em Cristo. Filemão ele se converteu através de você, da sua pregação. Pessoas vão se converter, vão mudar o comportamento. E ao invés de ser uma maldição, se tornará uma bênção para todos aqueles que passarem por eles também. Lembrando, foi você que anunciou o Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe. Essa foi a carta que Paulo escreveu a Filemão. A gente só pincelou algumas coisas aqui. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir para esse canal crescer aí em nome de Jesus. Que você tenha sido abençoado por essa palavra. E lembre-se, essa conversa foi de um pecador para o outro. Que Deus te abençoe.